Mas qual é a sua contestação? Você quer dizer, acho que ele é um frangueira. Eu vou anotar. Não, eu acho que eu vou primeiro elogiar para depois. Eu acho que o Rogério é um líder. Eu acho que um grande time precisa de um líder no gol. Você precisa se sentir confortável. E o Marcelinho não é. Quer dizer, Marcelinho tá 1 a 0. não é. Tá 1 a 0 pro Rogério. Tá certo. Eu acho que o Rogério joga com os pés como eu nunca vi nenhum outro goleiro jogar. E ele faz uma coisa que eu acho que é admirável. O resto eu acho ordinário, mas uma coisa eu acho admirável. Ele repõe a bola em jogo como nenhum outro goleiro repõe. Ele arma ataques. Bater falta. Ele realmente bate bem, mas eu queria ver a média de gols. Eu não sei a média de gols. Eu queria poder comparar o Rogério ao Zico, ao Marcelinho Carioca. Eu não sei a média. Porque uma coisa é você falar, ele fez 60 gols de falta. A outra é essa média. Quantas vezes ele foi? Quantas vezes ele colocou o São Paulo em risco? Quantas vezes... Mas olha aqui, eu queria que você comparasse a capacidade de chute em gol do Rogério com outros goleiros e não com atacantes. Porque... Não, mas ele se compara. Mas a conta é com o atacante. Com outro goleiro não tem. Mas sempre se faz a ressalva. Nunca ninguém disse que ele é um artilheiro. Disse sempre que ele é o goleiro que melhor cobra falta. E você pega a questão, ele ser o artilheiro do São Paulo na Libertadores do ano passado, ele ser o maior artilheiro da história do São Paulo em Libertadores, ao lado do Palhinha, do Miller e do Pedro Rocha. Convenhamos. Claro, agora, é bola parada? É bola parada. Faz parte do jogo? Faz. Não, bola parada, o gol não vem em direção à bola, a bola entra, a bola parada é gol. Não é? O que eu acho é o seguinte, o Rogério está há 10 anos no gol de São Paulo. Há 2, o São Paulo ganha títulos. Há 10, o Rogério é o goleiro. Então não é só por causa do Rogério que o São Paulo é esse time que é hoje. Não, longe disso. O meu medo é que eu não consigo, por exemplo, olhar para o Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São Paulo desse... É uma história um pouco mal contada, né, Emílio? Para você dizer que ele forjou, falsificou, ele foi preso, né? Ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação. Não é especulação, aconteceu. Sim, aconteceu uma crise lá qualquer. Teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou a assinatura. Até onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura. Eu não sei, se eu estiver errada, eu peço desculpas, mas a história que eu sei é essa, falsificou a assinatura para conseguir o aumento, foi afastado pela diretoria de São Paulo. O Rogério, todo mundo se adianta no pênalti. O Rogério se adianta demais no pênalti. Ele é um dos goleiros que mais se adianta. Raramente. Eu não acho que ele esteja errado, não. Se eu fosse goleiro, eu acho que eu me adiantaria também. Do juiz, né? Exatamente. Não mandar voltar, não mandou voltar. Mas é como se ele fosse café com leite. Quase ninguém manda voltar. Contra a Ponte Preta mandaram voltar. Mas eu acho que foi uma das únicas vezes que eu vi mandarem voltar o pênalti. Contra o Estudiantes, ele se adiantou demais também. Que nem o goleiro do Estudiantes. Não, muito mais. Mas também não vai, não, tudo bem. Mas eu tô fazendo o contraponto, o que eu acho do Rogério. Você não acha? O que eu não acho do Rogério. Ontem eu vi o jogo e vi, por exemplo, o Josué Mineiro soberbos no jogo. Ricardo Oliveira participou dos 3 gols ativamente. Eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. Eu não acho que a gente tenha que deixar de analisar. Também acho que não. Não, é porque muita gente acha. Não, eu acho. Então. Eu não acho que a gente tem que deixar de analisar. Houve um momento que ele foi o homem do jogo. Você tem que pensar, um jogo de futebol, ele é uma história lá de 90 e tantos minutos. Essa história, se você pensar nela só a partir do final... Você vai ter... Se você pensar no placar de 3 a 0, o Ricardo Oliveira é o nome do jogo. Claro. Ele deu 2 passes e fez um gol. Porque mesmo se tivesse sido pena, o gol, eu acho que o São Paulo ganharia aquele jogo. Tá bom, mas aí que eu tô te falando. Agora, se você vier de trás para frente, 3 a 0, se toma o pênalti, ia ser 3 a 1. Mas não é assim a história do jogo. Se você for contar a história passo a passo, eu não sei o que aconteceria se o São Paulo toma gol. Ninguém sabe, na verdade. A gente falaria sobre hipóteses. Deixa eu só concluir. Vou só concluir. Então, eu acho que o Rogério, claro que o São Paulino que está em casa não vai concordar, porque você casa com uma mulher feia, você está apaixonado por ela, você nunca vai achar que ela é feia. Não. Só que o Rogério, para mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Ninguém fala que ele sai mal do gol, que ele se ajoelha quando está ele, o atacante, bizonhamente. Eu nunca vi um goleiro fazer isso. Se ajoelha e coloca as 2 mãos assim. Que ele se adianta terrivelmente nas batidas de pênalti, que ele deu o título contra o Liverpool para o São Paulo, porque ele, no escanteio do Liverpool, ele levantou a mão. Levantou a mão, ele faz isso sempre. Ele é o goleiro que mais levanta a mão na história do futebol. Ele levantou a mão, foi gol, legal, do Liverpool, o juiz anulou. Até agora não se sabe por quê. Então eu acho que existe, ele é um líder, ele repõe a bola em jogo como ninguém, ele cobra faltas
o melhor goleiro a cobrar faltas do mundo. Minha pergunta final é se ele não merece a estátua. Você não teria ele no seu time. Eu não daria uma estátua para ele, não, porque eu não acho que o discurso convidada dele para a festa. eu não serei. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho, é a mesma coisa, isso me incomoda muito. Assim, eu acho que tem muita coisa que você tem razão. Acho que o Rogério, e não é o Rogério, eu já brinquei aqui, já falei, acho que com o Lito, quando o Rubens Barrichello, ou quando o Michael Schumacher ataca uma zebra, o carro balança e ele não consegue fazer a curva, os caras falam, pô, esse Schumacher ele é abusado, né? Ele é ousado, né? Olha como ele atacou a zebra. Quando o Rubens Barrichello ataca a zebra, o carro roda e sai, fala, mas como é burro, hein? Então, eu acho que nós temos boa vontade e má vontade com algumas pessoas. Mas acontece o seguinte, o atleta, ele conquista isso. Ele conquista essa aura. Essa aqui é a verdade. Mas você não acha que é uma boa vontade, às vezes, com alguns e má vontade com outros? Se é um jogador contra quem ninguém tem boa vontade, é goleiro ao longo dos anos, dos séculos. Todo mundo tem desprezo pelo goleiro. O que eu acho notável no Rogério é que ele tenha transformado, como eu disse, uma posição maldita com um poder tão grande que a gente não diz que é o Rogério do São Paulo. Diz o São Paulo do Rogério. Ele glamourizou a questão do goleiro. Ele glamourizou graças à competência. Eu acho que ele é. Eu acho que o São Paulo, por exemplo, está nessa semifinal por causa do Rogério. Nas quartas de final, na decisão por pênalti. Também por causa do Rogério. Também, principalmente. Porque o São Paulo, se toma o gol de pênalti, o São Paulo estava eliminado naquela decisão por pênalti. Sim. Na hora decisiva, ele mais precisava do goleiro dele, ele foi lá, fez uma defesa maravilhosa. Isso é incontestável. Incontestável. Ali era uma decisão nos pênaltis. O Estudiantes fez. O São Paulo fez, perdeu. Se o Estudiantes faz, um abraço. Aí o Rogério, ele vai lá e pega. Foi até quase a risca da pequena área. Tudo bem, eu viria também se fosse o Rogério. O goleiro do Estudiantes também se adiantou, defendeu o pênalti e o juiz não mandou voltar. O Casagrande foi muito feliz e acho que o Rogério pode ter pensado exatamente isso. Bom, vem cá. Eles estão na frente. Se sair esse gol, um abraço. Eu vou mesmo sair na pequena área. Se o cara mandar voltar, voltou, claro. Volta e é problema do atacante. E ele vai andar de novo. Ele vai andar de novo. O problema é do atacante, ele que se vire para fazer o gol em mim. Ele confia no prestígio dele, agora, esses abusos. Eu não acho que isso é prestígio. Eu não vi um goleiro que não se adiantasse. Eu também não. Não vi nem. Acho que isso não é questão de prestígio. O Leão, é tolerado. O Leão... mas um passo é tolerado, né? Não, nenhum passo é tolerado. Se você for ser rigorosa, nenhum passo é tolerado. Tecnicamente, nenhum. Nenhum. Mas há uma tolerância. Você falou da mão levantada, o Leão concorre bravamente com o Rogério na questão da mão. Brincam que o Leão em Porto Alegre era chamado de Jesus Cristo. Pô, por quê? Pô, cada gol que saiu, o Leão fazia assim para defesa, entendeu? E se adiantava para pegar pênalti. E todos se adiantam para pegar pênalti, né? Raríssimos goleiros. Agora, se o Rogério tiver que apitar o jogo também, eu acho que você tem um monte de razão. O Rogério às vezes falha e as falhas do Rogério são... Nós somos mais condescendentes. Pode ser. Ele é blindado, ele é um goleiro blindado. Quer dizer que você, afinal, tomou posição. Não, a minha posição é que o Rogério é, de longe, dos jogadores mais importantes da história do São Paulo, que o Rogério é um goleiro que eu acho que o Dida e o Marcos são tecnicamente melhores que ele, mas que depois desses dois não tem ninguém que seja melhor que ele. Que o Rogério pode fácil ser titular da seleção brasileira. No conjunto da obra, nenhum deles é melhor que ele. Talvez não. Talvez não. Porque a capacidade que ele tem de sair jogando com os pés é incomparável, eu nunca vi. Eu me lembro de um goleiro, o goleiro húngaro de 1954, chamado Grotz, talvez o nosso amigo tenha visto, ele ousava porque ele já jogava fora quase da grande área, mas ele não sabia jogar com a habilidade com que o Rogério joga. Eu vou fazer um intervalo. Antes tem alguns e-mails aqui e depois do intervalo a gente vai... O Rogério entrou em contato, evidentemente, que o Rogério está assistindo o programa ou alguém falou para ele, ele ficou só chateado com a história do Arsenal. Se a gente pudesse explicar dentro das leis. Nós vamos explicar. No intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a Arena Sport TV.